Olá, que bom ver vocês aqui de novo para mais uma aula semanal. E essa aula nós vamos falar sobre o papel da alimentação à base de plantas na redução da incidência e na prevenção do câncer. E eu estava relendo esse livro aqui para mim, que ele é um verdadeiro guia de alimentação. Olha como ele está todo marcadinho assim, porque ele é um guia. Esse livro se chama Cirurgia Verde, do Dr. Alberto Gonzalez, e foi um dos primeiros livros que eu li sobre alimentação baseada em plantas. Então ele é um dos pioneiros aqui no Brasil sobre esse assunto, e é um livro que eu recomendo para todo mundo. E relendo alguns capítulos desse livro, eu resolvi falar sobre esse assunto. Então o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, as informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje, são desse livro do Dr. Alberto, que se chama Cirurgia Verde, que é um livro excelente, que eu realmente indico para vocês, se vocês quiserem fazer uma leitura sobre esse assunto. É claro que não fala só sobre o câncer, né? Fala sobre alimentação baseada em plantas no geral. É o livro mais completo que eu conheço sobre esse assunto. Fala sobre biofótons, fala sobre orgânicos, fala sobre microbiota, fala sobre tudo. Então, fica a dica para vocês e vamos falar mais sobre essa doença que é o câncer e que é uma verdadeira epidemia nos dias de hoje. Então, pela primeira vez na história da nossa humanidade, uma geração pode viver menos do que a geração precedente. A nossa saúde está colapsando tanto que nós estamos a esse ponto. Já se estão fazendo estudos e perspectivas de que talvez a nossa geração seja a primeira a viver menos do que a sua geração anterior, porque nós estamos completamente doentes. E o câncer, ele é uma doença que já atingiu proporções epidêmicas ao redor do mundo. Então tem muitas pessoas morrendo dessa doença e não precisariam. Tem muitas pessoas sofrendo com essa doença e não precisariam. Eu trouxe uma estatística aqui para vocês, que ela fala assim: todos os anos os americanos perdem mais de 5 milhões de anos de vida por causa de inúmeros tipos de câncer que poderiam ter sido prevenidos. Então, se a gente somar os anos de vida que aquelas pessoas que morreram precocemente pelo câncer ainda teriam pela frente, somente em um ano essa soma daria mais de 5 milhões de anos. Então essa é uma doença que está tirando a vida das pessoas precocemente, é uma epidemia, e a gente vê cada vez se desenvolvendo em pessoas mais jovens tendo que lutar contra essa doença. E apenas um pequeno percentual dessa doença, do câncer, ele é realmente atribuído a fatores genéticos. A grande maioria, a maior parte dos casos de câncer, eles não são atribuídos a fator genético, e sim a fatores externos, como estilo de vida e alimentação. Então, nós temos um papel muito importante quando se trata de câncer. A gente precisa começar esse movimento, a gente precisa começar a expandir os benefícios da nossa alimentação, da alimentação à base de plantas, porque ela tem um grande poder de combater essa epidemia. Essa epidemia a gente se combate através da alimentação, e a alimentação à base de plantas está aqui para isso. Então, da onde vem, né? Por que os números de câncer estão crescendo tanto aqui no nosso país, e a gente vê cada vez mais pessoas próximas passando por isso, né? Hoje em dia é bem comum que nós tenhamos amigos ou familiares passando por essa situação. E eu trouxe aqui também um outro dado para compartilhar com vocês, que é sobre a Índia. A Índia, ela tem o PIB dela 8 vezes menor do que o dos Estados Unidos, e 20% da população vive abaixo da linha da pobreza. Mas os índices de câncer na Índia são muito, muito, muito mais baixos do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque se os Estados Unidos tem tantos recursos a mais do que a Índia, de tudo, de tecnologia, de saúde, mas a Índia tem muitos menos casos de câncer. Isso se deve à alimentação. A Índia, ela é um dos maiores produtores do mundo de especiarias, como a cúrcuma, a massala e todos esses temperos que são muito benéficos para a nossa saúde. E faz parte da alimentação deles, esses temperos que são riquíssimos em antioxidantes e que têm poderes de cura. Além disso, eles produzem muitas frutas, legumes e verduras. Então, são um dos maiores produtores mundiais de especiarias, de frutas, de legumes e de verduras.
E apenas 7% da população da Índia consome carne todos os dias. É muito pouco. A maior parte da população lá é vegetariana ou come carne esporadicamente. Então, apenas 7% da população consome carne todos os dias. E aqui no nosso país, quanto seria? Talvez seria o contrário, né? Talvez 93% da população aqui consuma carne todos os dias e apenas 7% não consuma. Não tenho esse dado exato, mas acredito que seja próximo dessa proporção. Então, o que eles comem lá todos os dias, em grandes quantidades, são folhas verdes escuras e leguminosas. Eles comem muita lentilha, né? O dal de lentilha e tantos outros pratos indianos que são muito gostosos. Eu particularmente gosto muito. Inclusive, comenta aqui se você gosta, se você quer que eu explore mais a culinária indiana, traga mais da culinária indiana aqui para nossa escola, porque eles têm muitos pratos que já são naturalmente à base de plantas, com essas especiarias deles e que são super benéficos para nossa saúde. Então, a gente pode explorar mais esses pratos indianos também. Então, a incidência do câncer vem aumentando exponencialmente em países emergentes, com industrialização recente. Olha só, como o Brasil. O Brasil vem se industrializando cada vez mais, né? Aumentando seu poder aquisitivo cada vez mais, e aí a alimentação ela vai deixando de ser natural para ser uma alimentação industrializada. E quando a nossa alimentação vai passando por esse processo, a gente vai desenvolvendo mais doenças, inclusive o câncer. Então, o câncer está diretamente relacionado com a nossa alimentação, com a industrialização da nossa alimentação. A maior parte da comida, da alimentação consumida pela população de menor nível de renda em países emergentes, assim como o nosso, contém grandes quantidades de açúcar, de farinha, de gorduras industrializadas, de carnes processadas que já foram comprovadas pela OMS serem carcinogênicos do tipo 1, a mesma classificação do cigarro, de laticínios, de conservantes, de corantes e até de flavorizantes. Até o sabor da comida é artificial. Isso é um absurdo, como que o sabor da nossa comida é artificial. E todo esse conjunto de alimentação, que é o que é consumido em grande parte, que é o que está no supermercado. A gente entra no supermercado e todos aqueles corredores e corredores e corredores e corredores só tem esse tipo de alimentação. E aí lá no finzinho do supermercado tem uma parte, né, de frutas e de legumes e de verduras que é a menor parte, que na maior parte das vezes estão cheios de agrotóxicos e não são a versão mais saudável deles. Poderiam ser mais saudáveis, poderiam vir direto do produtor, mas já não são mais assim, né? Esses alimentos que estão lá no supermercado disponíveis para nós. Então, nós somos reféns do que está no supermercado. É muito difícil a gente sair dessa bolha, conseguir se alimentar fora disso. Eu venho praticando isso e tentando trazer isso para minha vida faz tempo, né? Os últimos 10 anos, desde que eu comecei a seguir uma alimentação à base de plantas, mas eu ainda dependo do supermercado. É claro, não mais na mesma quantidade como era antes, porque antes 100% da minha alimentação vinha do supermercado. Hoje eu posso dizer que a menor parte da minha alimentação vem do supermercado, mas nós somos reféns do que está lá, toda a população. E quanto menor a renda da população, mais refém, mais presa ela fica a esse tipo de alimentos, a esses produtos alimentícios. Nem podem mais ser chamados de alimentos, porque nem o sabor deles é real, né? Eles possuem sabores artificiais. Então, o sistema de produção industrial de alimentos é potencialmente carcinogênico ou promotor de câncer. Quando a nossa alimentação deixou de ser natural e começou a ser industrial, começou a ser produzida em larga escala pela indústria, não vem mais lá do pequeno produtor direto para nós, ela foi industrializada. Isso deixou a comida com um potencial carcinogênico muito maior. Então, vem daí esse aumento desses casos de câncer, essa epidemia que está pegando cada vez mais pessoas silenciosamente até que elas descubram que estão com esse diagnóstico, que não é um diagnóstico nada fácil de receber. E a alimentação à base de plantas, ela pode prevenir, abrandar e, dependendo do tipo de tumor, contribuir para a sua cura. Hoje já se encontram na literatura médica grandes estudos populacionais que relacionam esse tipo de alimentação, né, a alimentação à base de plantas, com a redução da incidência do câncer.
Ela tem sido considerada, inclusive, um tratamento em diversos centros de câncer ao redor do mundo. Que maravilha, né? E que maravilha se a gente tivesse essa realidade aqui, porque nos nossos hospitais a alimentação deixa muito a desejar. Então, muitos centros de tratamento de câncer ao redor do mundo já utilizam alimentação à base de plantas, porque sabem dos benefícios. A ciência está do nosso lado, a ciência está a favor da alimentação à base de plantas. Então, hoje em dia estão surgindo cada vez mais estudos, cada vez estudos mais longos e com maior número de população participando. Então, os estudos estão ficando cada vez melhores. A ciência está avançando e eu acredito que em muito pouco tempo a nossa alimentação vai mudar ainda mais. Então, que bom que a gente está aqui para aprender a trazer esse estilo de vida para o nosso dia a dia. E a nutrição baseada em plantas, ela é capaz de reduzir a incidência de todos os tipos de câncer. Isso não sou eu que estou falando, isso são os estudos que falam. Então, seguir uma alimentação à base de plantas reduz a incidência de absolutamente todos os tipos de câncer. Então, nós estamos nos protegendo, nós estamos nos prevenindo de todos os tipos de câncer quando seguimos uma alimentação à base de plantas, porque o alimento é o nosso remédio e o remédio é o nosso alimento. No nosso estilo de vida, a gente pode falar que o nosso remédio é o nosso alimento, e ele é mesmo, e ele é um remédio que previne, não é um remédio que só remedia, como os remédios alopáticos da medicina tradicional que vão só remediar os sintomas, né? Muitas vezes causando muitos outros sintomas, no nosso caso não. E por que a alimentação à base de plantas tem esse poder de combater, de prevenir o desenvolvimento do câncer? Eu vou trazer aqui 3 condições da alimentação à base de plantas que diminuem a incidência do câncer, que previnem o câncer, que são as bactérias, o pH e os fitatos. Então vamos falar sobre isso. Muitas pessoas pensam que os fitatos são inimigos da nossa alimentação, mas na verdade eles ajudam a combater o câncer. Vou te explicar aqui como que isso acontece e o que a gente tem que fazer. Então vamos começar pelas bactérias, que é um assunto que a gente sempre fala, porque é um dos maiores benefícios da alimentação à base de plantas. Então, os estudos em metagenômica, que é o que estuda essa área, eles indicam que os nossos hábitos alimentares determinam se teremos bactérias que estimulam a nossa imunidade e produzem enzimas e vitaminas essenciais para a nossa fisiologia, ajudando a nossa saúde, ou bactérias que produzem substâncias carcinogênicas. Então, nós temos mais de 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. E a maior parte dessas bactérias estão na nossa microbiota, estão no nosso intestino. E a nossa saúde depende da saúde dessas bactérias. Vai depender se nós temos mais bactérias patogênicas do mal, que desenvolvem as doenças, que desenvolvem substâncias carcinogênicas, ou se nós temos mais bactérias positivas, que estimulam a nossa imunidade, a produção de enzimas, a produção de vitaminas e a nossa saúde. E a qualidade dessas bactérias depende do alimento que nós comemos. Então, as bactérias patogênicas, elas se alimentam de carnes e derivados, de leite, de ovo, de manteiga, de sorvete, de todos os derivados de origem animal. Já as bactérias do bem, elas gostam de fibras e de compostos bioativos. Aonde estão as fibras e os compostos bioativos? Na natureza, na alimentação à base de plantas, nas frutas, nos legumes, nos vegetais, nas hortaliças. Então, quando a gente consome produtos de origem animal, nós estamos alimentando as bactérias patogênicas, aquelas que produzem substâncias carcinogênicas, e fazendo com que elas se multipliquem e com que elas sejam a maior parte dentro da nossa microbiota. Assim a gente vai ter a matéria-prima para o câncer se desenvolver, que são essas bactérias. A gente já sabe hoje que 90% de todas as doenças que acometem o corpo humano têm o início de seu desenvolvimento na microbiota intestinal. E o câncer é uma delas, porque ele depende da formação, do desenvolvimento dessas bactérias patogênicas para se desenvolver. Então essas bactérias são a matéria-prima para muitas doenças, entre elas o câncer. Já quando nós seguimos uma alimentação à base de plantas, a gente faz com que essas bactérias morram lentamente, porque elas não vão mais ter alimento, então elas vão começar a morrer. A gente vai começar a alimentar as bactérias do bem, a gente vai começar a colocar fibras, compostos bioativos no nosso corpo, esse vai ser o nosso alimento. Isso vai fazer com que as bactérias boas se alimentem, se proliferem e sobrevivam dentro do nosso corpo, ajudando com a nossa saúde. Então a nossa microbiota é a chave da nossa saúde. Eu vou falar isso sempre para vocês, porque ela realmente é a chave da nossa saúde. Quando a gente consegue mudar
a qualidade das bactérias que temos na nossa microbiota, a gente muda a nossa saúde. E olha como isso é poderoso. Inclusive o câncer está relacionado com isso. Todas as doenças estão, 90% das doenças, né, quase todas as doenças estão relacionadas com isso. Tem o início de seu desenvolvimento na nossa microbiota intestinal. Então a gente precisa modular a nossa microbiota. A gente precisa mudar a qualidade das bactérias. A gente não pode continuar alimentando as bactérias patogênicas, porque enquanto a gente continuar fazendo isso, vamos continuar tendo a matéria-prima para o câncer e outras substâncias se desenvolverem, porque essas bactérias patogênicas produzem substâncias carcinogênicas. Elas produzem a doença, elas produzem muitas doenças. Então, a gente precisa mudar a qualidade das nossas bactérias. Eu não sei se vocês já ouviram falar em epigenética, mas epigenética é um novo campo da ciência que estuda a expressão gênica, estuda o DNA e como que a alimentação pode interferir no nosso DNA e tudo isso. Então, segundo esses estudos de epigenética, mesmo que um indivíduo ele herde genes que exponham a um determinado tipo de câncer, essa predisposição pode ser alterada por meio da mudança alimentar. Então, por mais que você tenha herdado um gene da sua família que tenha predisposição a se tornar um câncer, isso pode ser modificado com a alimentação, porque ele vai ser ativado através da sua alimentação. Por mais que você tenha esse gene, pode ser que você nunca desenvolva ele. E o que vai ajudar você a desenvolver isso ou não é a sua alimentação. A alimentação, a dieta interfere muito nisso. Então, se você já tem aquele gene, você já tem aquela predisposição e você se alimenta só de produtos de origem animal que vão alimentar as bactérias patogênicas, você está ativando essa condição, você está dando as condições necessárias para que esse gene se ative dentro de você. Já se a sua alimentação for uma alimentação que não proporcione essas condições, você vai estar inativando esse gene. Por mais que ele esteja lá, ele nunca vai ser ativo. Não significa que porque você tem um gene que você vai desenvolver a isso. Não é assim. É através do seu estilo de vida que você pode desencadear o desenvolvimento dele ou não. Então, uma nutrição baseada em plantas é capaz de remover do DNA as metilações das células cancerígenas. Olha como ela é poderosa, é capaz de remover a metilação das células cancerígenas. A alimentação à base de plantas, ela interfere diretamente no nosso DNA. Ela interfere em cada uma das nossas células e ela vai profundamente, inclusive interferindo, modificando o nosso DNA, removendo a metilação, que é a mutação das células cancerígenas. Então, a nossa alimentação é muito poderosa. Além de tudo isso, o segundo fator que contribui para a prevenção do câncer e a diminuição da incidência do desenvolvimento dessa doença é o pH, que eu gosto muito de falar isso aqui para vocês, né? Sobre o pH. Então, desde 1931, um médico cientista alemão, ele descobriu nas suas pesquisas, ele estava fazendo pesquisas justamente sobre o desenvolvimento do câncer, ele descobriu que nenhuma doença se desenvolve em um pH alcalino. As doenças, inclusive o câncer, precisam de um pH acidificado para se desenvolverem. E a dieta composta de açúcar, muito amido, álcool, laticínios, carnes e todos os seus derivados leva a uma maior concentração de ácido no nosso corpo. Ela produz a acidose tecidual ou a redução do pH do nosso corpo, deixa o nosso corpo mais acidificado. E isso está relacionado com a disfunção das células. Então, a sobrecarga ácida também influencia negativamente no fluido nuclear, na função nucleica lá do DNA das nossas células. Então, esse é um fator muito importante que a gente precisa sempre levar em consideração, que é o pH do alimento. Os alimentos de origem animal, assim como os açúcares, o álcool, os industrializados, eles acidificam o nosso corpo. Já os alimentos que vêm da natureza, eles alcalinizam o nosso corpo. A alimentação baseada em plantas tem um grande poder de nos alcalinizar. E nenhuma doença se desenvolve em um pH alcalino, nem mesmo o câncer. Então, nós estarmos consumindo esses alimentos, né, que eu falei para vocês, de origem animal, esses industrializados, muito açúcar, muitos farináceos, muito amido, muito álcool, deixa o nosso corpo em uma condição propícia para o desenvolvimento do câncer. Se a gente não estiver consumindo isso, nós não vamos estar acidificando o nosso corpo. Se a gente estiver seguindo uma alimentação baseada em plantas, saudável, nós vamos estar alcalinizando o nosso corpo. E o nosso corpo não vai ter a condição
necessária para as doenças se desenvolverem. Primeiro, porque ele não vai ter as bactérias, que é a matéria-prima para elas se desenvolverem. Segundo, não vai ter essa condição favorável, que é a acidez, porque o nosso corpo vai estar alcalino. Não tem como uma doença se desenvolver. É muito raro, é muito difícil. Por isso que quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas, a nossa saúde melhora tanto e a gente realmente previne o desenvolvimento do câncer. Então, uma nutrição baseada em plantas é capaz de oferecer moléculas alcalinas que equilibram o nosso pH com muita facilidade. Então, por mais que você esteja aí com o corpo acidificado nesse momento, e os sinais disso é você começar a sentir muito refluxo, dor estomacal, quem sabe até o desenvolvimento de uma úlcera. Isso aí é tudo sinal de acidez, tá? De acidose tecidual no seu corpo. O seu corpo está mais ácido do que alcalino. Por mais que você esteja nessa condição, se você começar a seguir uma alimentação baseada em plantas, ela rapidamente vai equilibrar tudo isso. Rapidamente o seu pH vai ser equilibrado, porque a alimentação à base de plantas tem esse poder, ela é mais alcalinizante. Então, quando a gente transforma a nossa alimentação, a gente transforma também o pH das nossas células, dos nossos tecidos. E além disso, quando nós adotamos uma alimentação rica em fibras, que a alimentação à base de plantas é rica em fibras e orgânica, nós induzimos a nossa microbiota a uma mudança para bactérias saudáveis. Então aí tudo se transforma. A gente transformando esses dois aspectos, que é a qualidade das nossas bactérias e o pH tecidual do nosso corpo, a gente transforma a nossa saúde. A alimentação baseada em plantas possui efeito probiótico na microbiota intestinal. Então é realmente uma alimentação maravilhosa. E a terceira condição que atua na prevenção e na menor incidência do desenvolvimento do câncer da alimentação à base de plantas são os fitatos. E o que são fitatos? Com certeza você já deve ter ouvido falar, né, dos fitatos. Os fitatos, eles são fatores de proteção da planta. Então, eles estão nos grãos, nas sementes, por exemplo, o feijão, o grão de bico, a lentilha, as sementes também têm fitatos, que é esse fator de proteção, que ele é conhecido como um antinutriente, porque ele dificulta um pouquinho a absorção de alguns nutrientes pelo nosso corpo, como por exemplo o ferro, o cálcio, né? Quando o grão tem muito desse fator de proteção, que é o fitato. Então é um fator de proteção natural do grão, que se chama fitato e que ele é considerado, né, por muitos como um vilão na alimentação à base de plantas, porque ele gera gases. Então é por isso que a gente deixa os grãos de molho, para remover esses fitatos, que é esse fator de proteção do grão, porque senão pode dar muito gases. Mas na verdade o que faz os gases se desenvolverem são a qualidade das bactérias, tá? Porque se a gente não tiver bactérias patogênicas, os grãos não vão gerar gases. Então é a combinação dos grãos mais as bactérias patogênicas. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar na nossa microbiota. Quando a gente muda a qualidade da nossa microbiota, a gente para de ter gases, tá? A gente para, então esse problema é resolvido. Então o que está causando os gases são a qualidade das suas bactérias, que quando elas recebem esse alimento, elas fermentam ele. Sem essas bactérias patogênicas, quando esse alimento chega para você, não vai ter a fermentação deles, porque não tem as bactérias para fazer essa fermentação, as bactérias patogênicas, ok? Então, mesmo o que é considerado um vilão na alimentação à base de plantas é benéfico, que são os fitatos. Então, eu sei que a gente deixa os grãos de molho, eu sempre indico para vocês aqui, para deixar os grãos de molho, para reduzir os fitatos. Só que é justamente para reduzir, a gente não consegue eliminar tudo, não tem como eliminar tudo. Então a gente reduz, a gente elimina o que a gente consegue para que a gente tenha uma melhor digestão desses grãos, para que a gente não sinta desconforto, para que não gere gases. Mas uma quantidade vai ficar no grão, porque eles estão ali naquele grão, é um fator de proteção natural do grão e a gente não consegue eliminar tudo, tá? Não consegue. E que bom, porque os fitatos, eles são agentes anticancerígenos, eles têm o poder de atuar contra o desenvolvimento do câncer. Então, estudos feitos em placa de Petri mostram que os fitatos inibem o crescimento de quase todas as células de câncer humano examinadas até agora. Então, olha só que maravilha! O fitato, ele inibe o crescimento das células de câncer. Como que isso funciona? Eles atacam as células de câncer por meio de uma combinação de atividade antioxidante, anti-inflamatória e aumento da imunidade. Então, que bom que a gente tem fitatos na nossa alimentação, porque quando a gente está consumindo grãos, nós estamos prevenindo o desenvolvimento de câncer dentro do nosso corpo. Então, quando a gente ingere grãos integrais, feijões, oleaginosas e sementes,
Os fitatos logo são absorvidos pela nossa corrente sanguínea e são prontamente apanhados pelas células tumorais. Então eles vão lá e fazem o que eles têm que fazer. Eles vão lá e começam a atuar nas células tumorais. Então é muito poderoso, porque eles atuam nessa destruição das células tumorais. Então olha que maravilhoso. Quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas, a gente aumenta muito o consumo de grãos, porque eles são a nossa fonte de proteína. Então a gente tem um efeito duplo de proteção contra o câncer aqui, que é a diminuição das carnes e o aumento da incidência do consumo de grãos, o que protege muito. Então a alimentação à base de plantas, ela é realmente muito poderosa, e quando a população começar a seguir mais esse estilo de vida, começar a colocar mais isso no seu dia a dia, pode ter certeza que não só o câncer, mas a incidência de todas as doenças vão diminuir. Porque a alimentação à base de plantas é uma alimentação que cura, é uma alimentação que ajuda o nosso metabolismo, não que atrapalha. É o combustível certo. Sabe quando a gente dá o combustível certo para o nosso carro e ele funciona como ele tem que funcionar? A alimentação à base de plantas é assim, ela é um combustível certo. É como se a gente estivesse dando combustível errado para o nosso corpo e ele estivesse sofrendo com esse combustível errado que a gente está dando. Mas aí quando a gente muda para a alimentação à base de plantas, é o combustível certo, é o combustível que faz o nosso corpo funcionar perfeitamente, diminuindo a incidência de todas as doenças. Então, eu quero trazer para vocês agora, na nossa escola, um novo conteúdo baseado em tudo isso, né, nesse poder que a alimentação à base de plantas tem. Esse assunto é muito importante, o câncer, né, porque é algo cada vez mais comum, a gente vê cada vez mais nos dias de hoje, está cada vez mais se aproximando da nossa realidade, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então eu quero trazer agora para a nossa escola um conteúdo que se chama Comida que Cura, porque eu quero explorar mais os benefícios de cada alimento junto com vocês. Então eu vou criar aqui dentro da nossa escola um item que se chama Comida que Cura. Todas as semanas eu vou adicionar um novo alimento ali, para que a gente possa aprender quais são os benefícios desse alimento que ele cura dentro do nosso corpo e para que a gente possa espalhar isso, para que a gente possa divulgar essa informação para os nossos familiares, para as pessoas que se sentam à mesa com a gente, para que a gente possa explicar o que aquele alimento tem de benéfico, de tão poderoso, o que aquele alimento cura. Então vamos começar a explorar mais agora esse potencial de cura de cada um dos alimentos, tá? Então esperem por essa novidade. A partir da próxima semana já vai estar lá um item que se chama Comida que Cura e vamos começar a falar mais sobre os benefícios individuais agora dos alimentos na prevenção do câncer e de tantas outras doenças. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no nosso grupo, é só chamar. Inclusive, me conta lá também o que você achou dessa aula, que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Um beijo!